Saúde a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 46, do versículo 1 até o versículo 34, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: Jacó e toda a sua família desce ao Egito. Versículo 1. E partiram Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifício ao Deus eterno de seu pai Isaque. Referência do versículo 1, livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 31. E foi isso se chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos juraram ali. O versículo 2 do capítulo 46 de Gênesis. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó, e ele disse: eis-me aqui. Referência do versículo 2, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Contexto da palavra: Deus anima Abrão, promete-lhe um filho. Versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não tema, Abrão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. O versículo 3 do capítulo 46 de Gênesis. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tema descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Referência do versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Contexto da palavra: Deus chama Abrão e faz promessa. Versículo 2. E farei-te-ei uma grande nação, e abençoarei-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O versículo 4 do capítulo 46 de Gênesis. E descerei contigo ao Egito, e certamente farei tornar a subir. José, porém, a sua mão sobre os teus olhos. Vou ler mais uma vez, versículo 4. Descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. José porá a sua mão sobre os teus olhos. Referência do versículo 4, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 16. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. O versículo 5 do capítulo 46 de Gênesis. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e os seus meninos e as suas mulheres aos carros que Faraó enviaram para levar. Referência do versículo 5, livro de Gênesis, capítulo 45,
Versículo 19. E a ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carro para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. Referência do versículo 5. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 15. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. O versículo 6 do capítulo 46 de Gênesis. E tomaram seu gado e sua fazenda que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Versículo 7. E os seus filhos, os filhos de seus filhos. Versículo 8. Continuar o versículo 7. E com ele suas filhas, e dos seus filhos, toda a sua semente, e levou consigo ao Egito. Versículo 8. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Rubi, o primogênito de Jacó. Referência do versículo 8, li de Êxodo, capítulo 1, versículo 1. Contexto da palavra: descendente de Jacó no Egito. Versículo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. O versículo 9 do capítulo 46 de Gênesis. E os filhos de Rubi, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Versículo 10. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim e Oade e Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia. Referência do versículo 10, livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 15. Contexto da palavra: genealogia de Rubi, Simeão e Levi. Versículo 15. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma cananeia, que é só a família de Simeão. O versículo 11 do capítulo 46 de Gênesis. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Referência do versículo 11, livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Contexto da palavra: descendente de Levi e seus ministérios e sua cidade. Versículo 1. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. O versículo 12 do capítulo 46 de Gênesis. E os filhos de Judá é Onã e Sela e Pérez, e Sera e Onã, porém morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amuel. Referência do versículo 12, livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 3. Contexto da palavra: Judá e Tamar, versículo 3. E ela concedeu e teve um filho e chamou seu nome o primogênito de
Judá. O versículo 12 do capítulo 46 de Gênesis. E os filhos de Judá, Onã, e Sela, e Pérez, Zera e Onã, porém morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Umu. O versículo 13. E os filhos de Isacar, Tola, Pulva, e Jó e Siniron. Referência do versículo 13, livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Contexto da palavra, descendente de Isacar. Versículo 1. Quanto aos filhos de Isacar, Toram, Tola, Pulva, Jazibe e Siron, e 4. O versículo 14 do capítulo 46 de Gênesis. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Geleel. O versículo 15. Esses são os filhos de Leia que deu a Jacó em Padã, Arã, com Diná, e sua filha, toda a alma de seus filhos, de suas filhas, foram 33 almas. Versículo 16. E os filhos de Gad, Zifion, Gagi, Suni, Esbom, Irim, Arodi e Areli. Referência do versículo 16, livro de Número, capítulo 26, versículo 15. Os filhos de Gad, segundo suas gerações, Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunistas. O versículo 17 do capítulo 46 de Gênesis. E os filhos de Aser, Iminá, Isvá, Isvi, Beria, Sera, a irmã deles, e os filhos de Beriarias, Hebe e Malquiel. Referência do versículo 17, livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 30. E seu filho primogênito é Abidom, depois Sur, e Cis, e Baal, e Nadab. O versículo 18 do capítulo 46 de Gênesis. Esses são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, que deu a Jacó essas 16 almas. Referência do versículo 18, livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 24. Contexto da palavra, Labão engana Jacó, versículo 24. Labão deu a sua serva Zilpa a Leia, a sua filha, por serva. O versículo 19 do capítulo 46 de Gênesis. E os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Referência do versículo 19, livro de Gênesis, capítulo 44, versículo 27. Então disse no teu servo, meu pai, vós sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos. O versículo 20 do capítulo 46 de Gênesis. E nasceram José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que deu a Senate, filha de Potifar, sacerdote de On. Versículo 21.
Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, e Esbel, Gera, e Naama, e Ei, e Ros, e Bupim, e Upim, e Ard. Referência do versículo 21, livro de Números, capítulo 26, versículo 38 e 39. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Bela, família dos Belalitas, Isbel, a família dos Isbelitas, e Airão, as famílias dos Airamitas, versículo 29. De Sufão, a família dos Sufamitas, e de Ufão, a família dos Infamitas. O versículo 22 do capítulo 46 de Gênesis. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todos 14 homens. Versículo 23. E os filhos de Dan, assim. Referência do versículo 23, livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. E Supim, Upim, filho de Er, e Usim, os filhos de Er. O versículo 24 do capítulo 46 de Gênesis. E os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Gezer e Silém. Referência do versículo 24, livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Gezer, Salum, filho de Bila. Versículo 25 do capítulo 46 de Gênesis. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, que deu este a Jacó. Todas as almas foram todas almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram da sua coxa, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. O versículo 26 do capítulo 46 de Gênesis. Todas as almas que vieram com Jacó do Egito, que saíram da coxa fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Versículo 27. Os filhos de José, que eles nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70 almas. O versículo 28. O contexto da palavra, o encontro de José com seu pai. Versículo 28. E Jacó enviou Judá diante da sua face e José para encaminhar e Gósen, e chegar à terra de Gósen. Versículo 29. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando ele, e lançou seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Referência do versículo 29, livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 14.
E lançou-se o pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou Benjamim, e chorou também o seu pescoço. O versículo 30 do capítulo 46 de Gênesis. E Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vive. Referência do versículo 30, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 29 e versículo 30. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Versículo 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. O versículo 31 do capítulo 46 de Gênesis. E depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó, e direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estava na terra de Canaã, vieram a mim. Referência do versículo 31, livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 1. Contexto da palavra. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Versículo 1. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai, os meus irmãos, as suas ovelhas, as suas vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gósen. O versículo 32 do capítulo 46 de Gênesis. E os varões são pastores de ovelhas, porque são os homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas, tudo o que tem. O versículo 33 do capítulo 46 de Gênesis. E quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Referência do versículo 33, livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 2, versículo 3. Contexto da palavra: José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Versículo 2. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e pôs diante de Faraó. Versículo 3. Então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Referência o versículo 34 do capítulo 46 de Gênesis, para terminar. Então direi teu servo: foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Referência do versículo 34, livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 35. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, todos morenos, entre os cordeiros, e deu nas mãos de seu filho. Os filhos aqui, filho de Labão.
Vou ler mais uma vez o versículo 34, do capítulo 46 de Gênesis. Então direi, teu servo, foram homem de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 46, do versículo 1 até o versículo 34. Bíblia, João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. O povo lá do Egito considerava o povo de Israel como um povo imundo. Para eles era imundo, porque sempre eles chamavam o povo de Israel de peorento. E então eles sempre abusavam do povo de Israel. Portanto, quando José fez aquele almoço, que ele almoçou meio-dia, ele tinha 3 mesas ali separadas. A mesa que ficavam os egípcios, a mesa que ficava o rei de Faraó separado, e a mesa que ficava os filhos de Israel, os irmãos de José, que iam almoçar junto com ele, porque o povo de Faraó, eles não comiam pão junto com o povo de Israel, porque tinha nojo do povo de Israel, por causa que o povo de Israel andava barbudo, com aqueles vestidão, com aquelas túnicas de pano grosseiro, e o povo de Israel, o povo do Egito só andava com roupa de linho. As mulheres andavam com os vestidos de linho brancos, e por isso que José mudou de roupa, porque a roupa que José usava era uma túnica de mangas longas, que é pano grosso, e isso aí não era do jeito que o faraó queria, não. Queria que ele usasse um tipo de uma saia curta, mas que seja de linho fino. E José andava barbudo, então, para poder conviver com o faraó, tinha de rapar a barba. Era costume do povo do Egito andar sem barba e não usava ter cabelo comprido, o cabelo deles era curtinho. Por isso que José rapou a barba e cortou seu cabelo para andar no estilo do costume do povo do Egito. E o povo do Egito tinha nojo do povo de Israel por causa daquela barba, que eles usavam barba comprida, cabelo grande. Eles consideravam que o povo de Israel usava piolho até nas barbas. Por isso que eles tinham nojo do povo de Israel. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livra nós de todos os mal. E todos nós fiquem com a paz. Que o Deus eterno permitir, estarei fazendo o próximo vídeo. Assim, se Ele quiser.